Olá, bem-vindos ao projeto Nas Telas da Estação Maracanã. Hoje nós veremos, vamos dar continuidade nessas oficinas, nessas próximas oficinas, 13, 14 e 15, nós veremos capacitação em montagem e edição cinematográfica. A gente vai acompanhar os principais conceitos, como a gente fez nas outras oficinas, a gente vai falar também da história. É importante conceituar a parte histórica, o que estava acontecendo no mundo. Já tem praticamente aí 100 anos, vai completar 100 anos, alguns desses filmes, alguns desses momentos históricos, e é importante a gente contextualizar o que se passava no mundo, o que era na época, para a gente compreender qual que era a grandiosidade e a genialidade também, para a gente reconhecer essa genialidade. Então essa primeira parte a gente vai ver um pouco da questão histórica que nos vale até hoje. A gente vai ver muitos trechos de filmes que foram precursores, que foram filmes, digamos assim, que radicalizaram, são filmes que surpreenderam o público na época. Muitos nem foram muito bem compreendidos de tão à frente do tempo que estavam, mas de toda maneira nos influenciam até hoje. Vocês vão ver que muitas coisas não mudaram. É claro que a gente teve aí uma mudança tecnológica, mas de toda maneira a forma como se grava, como se executa, como se faz a produção ainda é muito parecida. A gente viu nas outras, a gente vai fazer uma pequena revisão aqui, que o cinema serviu-se das artes que vieram antes dele. A escrita com roteiro, o teatro com a interpretação, a organização de cena, a gente chama aí do termo francês, mise-en-scène, e também a fotografia, como a luz, o enquadramento e a composição. Mas algo deixa ainda o cinema e também as outras produções audiovisuais que vieram depois do cinema, único, que é a montagem. Começou com o cinema, depois a gente foi para a televisão, depois mídias digitais, enfim, sites, conteúdo digital, mas de toda maneira a gente teve início no cinema, nessa parte que a gente pode compreender. Então a gente já viu um pouco nas outras oficinas sobre o cinema francês, que foi o precursor, os irmãos Lumière com equipamento cinematógrafo. A gente viu até como funciona e tudo mais. Vocês podem ver nas outros vídeos mais sobre isso também. A gente viu o cinema norte-americano, que já tem já um viés, digamos assim, que visava o lucro, que visava produções, que trouxe muito profissionalismo para toda essa indústria. Realmente se tornou o termo indústria, foi através dos Estados Unidos. A gente teve o cinema alemão, com o expressionismo alemão, onde que ele começou a introduzir um pouco de arte, e através dele ele ajudou a conceituar aí que o cinema não era uma arte menor, e sim uma arte verdadeira, uma arte que pudesse ter essa visão que englobava outros aspectos, e uma elite que pôde compreender que o cinema também era arte. E a gente vai ver aqui com um pouco mais detalhes o cinema soviético, que é o cinema que se propôs a estudar o assunto, montou uma universidade, e esses teóricos, esses intelectuais conseguiram produzir basicamente quase tudo que a gente tem, né? É, do cinema que a gente pode compreender nos mecanismos, e principalmente no termo montagem. A gente nas outras oficinas vai entrar nesse detalhe. Montagem também pode ser considerada edição. Muitas vezes se fala que montagem é cinema, principalmente aqui no Brasil, né? Montagem é cinema e as outras artes se trata de audiovisual. Na verdade não é isso. Montagem e edição praticamente são a mesma coisa, que a gente depois vai compreender, não tem tanta diferença isso daí. Então, continuando a nossa parte, nossa revisão, a gente vai ter aqui o cinema francês, o cinematógrafo dos irmãos Lumière, e adaptado aí brilhantemente pelo ilusionista Georges Méliès. É importante compreender que os próprios inventores desse equipamento, que viria a ser aí a câmera, né, posteriormente, lembrando que era época de filme, depois tinha que revelar esse processo. O próprio cinegrafista, ele cuidava de gerar aquela manivela e assim fazer a captação, né, gerar o filme e poder fazer a exposição do filme. Já se trabalhava em 24 quadros por segundo. O que vem a ser isso?
E um segundo são 24 frames, são 20 como se fossem 24 pequenas fotografias e depois se revelava e dava um movimento sobre isso. Eles achavam que era um instrumento científico, tanto é que eles gravavam funcionários saindo da própria empresa deles e também um trem saindo, e esse trem saindo da estação, gerando esse movimento, esse impacto, que na época foi uma grande revolução, quase 3D, esse que trouxe um insight pro Georges Méliès, e aí eles não quiseram vender para ele, achava que ele não ia ser legal para a propaganda deles, e ele foi atrás disso, de um outro equipamento parecido na Inglaterra, fez adaptações, ele abriu, naquela época lá o pessoal estava descobrindo muito de todos os tipos de tecnologia, era o início da luz elétrica, o começo das pessoas indo de grande massa para cidades, enfim. E ele foi lá e começou a se desenvolver. É curioso, e aqui eu vou até colocar a imagem dele aqui, é legal a gente tem um trecho desse filme nas outras oficinas, e foi por um golpe de sorte que ele conseguiu perceber que a máquina dele enguiçou. A partir do momento que a máquina dele enguiçou e depois ela voltou a gravar, e quando ele revelou, era no mesmo, porque ela estava num tripé, né? Então ele viu que de repente o carro que estava lá, a carroça que estava lá, se transformou em outra. E aí ele usou e abusou desse recurso, que é uma edição simples, que é usado até hoje, onde que você fica parado e depois você grava uma outra coisa em cima. E ele usou e abusou desses cortes e começou, digamos assim, fazer efeitos especiais. Tanto efeitos especiais práticos quanto efeitos especiais através dos recortes, através da montagem. É importante contextualizar, claro que isso acaba não tendo a ver diretamente com o cinema, mas é importante contextualizar. A gente está falando ali, ele fez isso, o Méliès fez isso em 1902, então quer dizer, bem início do século XX. E aí é importante contextualizar que a Primeira Guerra Mundial, que foi terrível, foi de 1914 a 1918 e influenciou grandemente, principalmente, os países europeus. Tanto é que a Alemanha ela saiu muito prejudicada dessa Primeira Guerra, e aí ela produziu aquele expressionismo alemão, cheio de sombras, uma temática de terror, enfim, a história acontece e a arte ela é uma forma de registrar tudo isso, né, independente do tipo de arte. A arte ela nunca está alheio à política, nunca está alheio à história, né? Ela sempre vai influenciar muito e é um retrato do que a sociedade vivia naquela época. Por isso que a gente tem diferenças de cada país enxerga um tipo de arte ou de cada movimento que existiu em cada país. E essa foi, obviamente, um momento terrível, não foi tão terrível quanto a Segunda Guerra Mundial, mas estima-se que morreu mais de 10 milhões de pessoas, é, praticamente aí é o fim dos impérios, como a gente compreende que havia aí desde a Idade Média, tanto na Rússia quanto na Alemanha, nos outros países também, e aí demarcou novamente territorialmente a Europa, teve a participação dos Estados Unidos também, até o Brasil participou dessa Primeira Guerra, então realmente é importante contextualizar isso e também o momento que veio depois. Esse frame aqui, essa fotografia é do filme 1917, um filme muito interessante que retrata essa Primeira Guerra Mundial através de um plano sequência. Um plano sequência é como se, entre aspas, né, não tivesse cortes, porque o diretor utiliza de algumas estratégias, porque seria praticamente impossível filmar um filme inteiro de longa duração e com essa qualidade sem corte algum. Então ele é como se fosse uma história contada, como se você visse uma história de 2 horas, por exemplo, e como se ela fosse contínua. Ela é um soldado saindo do ponto A e indo para o ponto B. Mas isso é claro que tem cortes. Existe uma série, né, de produção, uma grande produção, demorou vários dias, né, muito tempo para ser feito. Gravou em vários locais, então isso realmente é importante contextualizar.
e realmente foram definidos padrões, enfim, questões. Era uma guerra completamente de trincheiras, então a distância entre o inimigo era muito curta, enfim, famílias destruídas, houve a utilização de elementos químicos, bomba de gás, enfim. Foi um momento muito cruel, muito devastador, principalmente aí para o continente europeu. E ao mesmo tempo a gente estava vivendo uma efervescência cultural logo depois, principalmente nos Estados Unidos e nos outros países também, porque era um momento que foi considerado os loucos anos 20, para vocês terem uma ideia, porque além da, digamos assim, da explosão de conhecimento, de tecnologias, de avanços, era também uma questão de mudança profunda e de valores dentro da sociedade, o que permitiu a gente. Ainda assim, existem muitos tabus, existem muitas desigualdades em diversos âmbitos de gênero, de raça, enfim. A gente ainda está longe de uma solução efetiva para essas questões. Mas, de toda maneira, esses anos 20, digamos assim, esses loucos anos 20 foram preponderantes e fundamentais para que houvesse, né, mudança futuras aí e nos próximos meios. Vou colocar aqui um pequeno videozinho para a gente contextualizar também essa época. E a gente tem aqui uma cena clássica, né? As mulheres cortando o cabelo curtinho, que até então era um tabu, e a mulher poder sair disso e não sofrer tanto preconceito, óbvio que havia, mas enfim, a mulher no conceito de arte fumando em público, com trajes curtos, isso tudo era um escandaloso na época, né? Aqui praticamente a gente está vendo questões dos Estados Unidos. Mas de toda maneira a gente vê imagens nesse sentido, né? Imagens mais sensuais e danças registradas, como a gente pode compreender. Isso já é uma grande evolução. Não tinha, na verdade, né? Ainda não havia existido tudo isso. Esses movimentos culturais, essas cenas artísticas, não necessariamente é, sejam filmes ou não, são coisas às vezes da realidade, apresentações. Existia muito preconceito com as atrizes e pessoas que praticavam isso. Era, enfim, uma efervescência cultural. A gente podia compreender que aqui no Brasil a gente teve a Semana de Arte Moderna, que aí já vai completar aí 100 anos, né? Foi Semana de 22. Então, enfim, que foram diversas mudanças e diversos avanços tanto para a sociedade discutir assuntos, enfim, são questões importantes que a gente foi vivendo, né, como sociedade. Como eu falei aqui, tá muito focado na parte americana, no sentido, digamos assim, um pouco mais tranquilo, porque eles, entre aspas, se saíram bem dessa primeira guerra, né? Eles ajudaram, mas saíram bem. E na segunda guerra, enfim, saíram como principais protagonistas e principais detentores, assim, né, dessa questão de ser um império mundial. Nessa época a Europa foi devastada, países como a Rússia, países como a Alemanha, enfim, a Áustria tiveram aí problemas graves, enfim, tanto da população quanto financeiros. Então realmente a gente pode compreender que foram realmente anos diferentes que a gente as primeiras estrelas, a mulher começando o seu protagonismo, né? Enfim, a gente tem toda essa mudança. É importante colocar essa questão americana e essa questão principalmente histórica, porque é fundamental para a gente poder entender o que aconteceu, né? Então a gente vai aqui, a gente passou rapidamente pelo cinema francês, a gente contextualizou a época, agora a gente vai falar um pouco do cinema norte-americano. Esse David Griffith, ele adorava teatro, ele atuava, dirigia e acreditava que o cinema era uma arte maior. É claro que existem inúmeros outros diretores, a gente vai abordar aí os de mais impacto e com as suas obras de maior impacto, né? Ele foi um dos pioneiros que buscando locações são os locais onde realizam gravações. Então, vamos supor que a pessoa vai numa cidade muito histórica, no interior de Minas Gerais, para poder filmar um filme de época. Se você for filmar um filme de época na Avenida Paulista, talvez você vai ter que usar muita criatividade
para aquilo não parecer uma coisa estranha. Agora, se você for numa cidade do interior, seja de São Paulo, seja de Minas, onde ainda existam casarões, ruas antigas, é mais fácil você contextualizar com os atores com figurino adequado, vestido. Então ele buscava locações para filmes e ele encontrou uma pequena vila lá em Los Angeles até então, né, na Califórnia, que se chamava Hollywood. E, e lá ele se estabeleceu com a sua produtora, enfim, ele gostou bastante do local. A Califórnia era um local onde que tem muitas paisagens diferentes também. Tem deserto, tem montanha com neve, tem, digamos hoje que são parques estaduais, mas tem muita árvore, muita floresta. Tem também cidade, colina, enfim. Numa mesma cidade, em poucas horas, você consegue mudar completamente a parte geográfica, né, a visão geográfica que você tem ali da sua área. Então, por isso que ele foi interessante lá, a Califórnia foi muito importante aí para o cinema e para essa condição toda. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa, esse diretor, ele, como a gente comentou aqui, ele acreditava que o cinema era uma arte menor. Então, o que ele possibilitou a ele? Né? Possibilitou um comportamento mais exploratório. Ele compilou o que poderia ser realizado em outros filmes, a montagem aproximava o espectador, aproximando detalhes do ator, a produção que ele gostasse de destacar. Ele foi pioneiro em, por exemplo, fazer planos diferentes. O que é isso? Ele gravar mais próximo, ele registrar de maneira diferente, ele movimentar a câmera. Então é importante a gente ter isso em mente, né? De ele conseguir movimentar. Digamos assim, ele achava que isso aqui não é tão legal ou alguma coisa do tipo. Isso possibilitou ele fazer uma série de avanços sobre isso. Ele possibilitou ele conseguir registrar, enfim, ele pôde, digamos assim, se desafiar e produziu muito também. Ele conseguiu produzir milhares de filmes em um curto espaço de tempo. Ele teve aí uma capacidade inventiva para fazer coisas que não se fazia na época. Ele acabou conseguindo montar uma produtora, enfim, ele tinha essa possibilidade. E o fato dele ter sido diretor e ator também o facilitava. Ele gostava da direção, ele gostava de registrar. Tinha um grande parceiro também que sabia trabalhar com a câmera, operar a câmera naquela época. E lembrando que eram filmes mudos, né? Então a imagem era fundamental naquele processo. E ele teve essa facilidade aí de poder registrar e fazer isso. É claro que ele é um autor muito controverso, as ideias dele são abomináveis. A gente vai ver aqui um pequeno trecho de um filme. Ele era completamente racista, fez um filme muito complicado, assim, para dizer o mínimo, mas na verdade ele foi proibido de passar em muitos estados, mesmo naquela época, mesmo quando foi lançado aí. E ele teve alguns problemas quanto a isso, e depois ele tentou fazer um outro filme para poder limpar a barra dele, mas na verdade ele era um racista inveterado. Ele acreditava que o mundo era daquele jeito, e na verdade e aí ele fez um outro filme para tentar se safar ou tentar justificar as ideias dele, e acabou não ajudando também. Então mesmo naquela época ele era muito controverso. Aqui, obviamente, não é um intuito de disseminar ou de difundir ou de acreditar nessas ideias completamente reprováveis. Naquela época, considerado nos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos é um país que teve, que ainda existem muitos conflitos raciais, ainda hoje, apesar, até na década de 60 tinham leis que eram muito complicadas, e além disso, mesmo naquela época já foi muito complicado. Mas de toda maneira, o que ele possibilitou para a arte influenciou outros artistas. Então, por isso que a gente colocou aqui algum trecho rápido e está entrando nesse assunto, porque na parte histórica ele foi fundamental para a gente entender como que o cinema é hoje, apesar das ideias dele. Então, vou colocar aqui um trecho aqui desse primeiro filme. A gente tem aí ainda assim, o filme que ele fez, David Griffith, essa é a imagem dele.
E aqui a gente tem aqui uma condição que ele... E aí a assinatura, enfim, como que ele se apresentava na época. E aqui é um principal filme, Nascimento de uma Nação e Intolerância. Foram os dois principais filmes. Intolerância foi o maior filme de produção na época. Ele custou 2,5 milhões naquela época, para vocês terem ideia. Ele tinha aí uma condição, ele foi gravado em 1916, eram 4 lugares diferentes, com essas 4 cores que vocês vão ver também, em 4 períodos históricos distintos. Ele contava 4 histórias ao mesmo tempo em quase 3 horas, o que hoje já é um filme longo, imagina naquela época, que a média durava 30 minutos no máximo. Então foi gravado na Babilônia, uma garota se vê entre a rivalidade religiosa, que leva uma cidade às ruínas, em Judéias, onde os hipócritas condenam Jesus Cristo, em 1500 em Paris, enfim. E por último, a América Moderna, onde os reformistas aí destroem, né? Você vê que ali tem alguns trechos, aqui ele fala da Ku Klux Klan, ele comenta que o nascimento de uma nação, que atores brancos pintavam aí o rosto de preto, é realmente absurdo essa visão, e causou polêmica, e hoje, enfim, existe uma grande discussão até hoje lá sobre isso, né? É uma visão da Guerra Civil Americana, mas de toda maneira ele tá vendo como ele trouxe aqui o plano americano, ele conseguiu fazer esse corte mais próximo, que na época não era comum. Hoje é mais comum do que tudo, né? Você trazer esse corte mais próximo. Então você pega, por isso chama plano americano. Ele recorta aqui para cima da cintura o ator. Então isso foi, na época, foi revolucionário. Hoje a gente é comum. Então ele traz esse tipo de modernidade, né? Ele coloca a câmera mais próxima. Ele faz um movimento digamos assim, né, o master shot, né? Ele pega um plano geral aberto e depois ele aproxima. Enfim, a gente tem essas inovações, né? Essa montagem analítica também que a gente pode observar, essa aproximação de pega o detalhe, tá vendo? Pega o detalhe e coloca. Esse filme em 4 partes, dividido desse jeito, praticamente quase ninguém entendeu na época, né? Aí tem lá algodão, aí esse detalhe, essa condição analítica não existia na época. Hoje, claro, ele não foi o inventor disso, ele compilou em vários outros filmes, várias outras condições. Ele compilou isso de diversos filmes que ele assistia e também produzia e tinha contato na época, e ele foi lá e colocou nesse filme que teve acesso. Mesmo naquela época vocês podem observar a qualidade estética, né? Antigamente esse filme não é dele, antigamente aqui é só para contextualizar como é que eram os filmes na época, era quase teatro mesmo, era um plano ali, a câmera parada, os atores. Antes dele era chamado de teatro filmado, né? Alguma coisa do tipo. E ele foi lá, ele coloca essas condições, olha, o plano muito próximo, os detalhes. Na época o pessoal reclamava porque falava que ele tinha contratado o ator de corpo inteiro, não só um detalhe, tamanho o preconceito, tamanho a inovação do que existia naquela época, né? E, enfim, olha o detalhe da mão de uma criança, de um bebê, o bebê sorrindo. O que hoje pra gente é comum, é normal, naquela época isso se tratava de um grande avanço, né? Essa também é essa condição que existe até hoje, que é a montagem em contiguidade, que é essa situação onde que tem um personagem que ele entra, por exemplo, da direita para a esquerda. Ficaria muito estranho se ele entrasse da direita e ele saísse aqui na esquerda. Então é importante esse movimento também, olha. A, Antigamente se parava lá num plano e ficava lá naquela cena. Esse filme também não é dele, esse filme ele mostra, né, tanto as questões dos bombeiros, enfim, e o salvamento, que já é uma evolução, contar a história em 2 planos diferentes, a história em 2 partes diferentes, e muitas vezes as pessoas não entendiam que isso acontecia, né? E contar 4 histórias em 4 contextos diferentes ao mesmo tempo realmente foi um fracasso, e depois disso ele acabou entrando em dívidas do filme Intolerância, né? Ele acabou e aqui ele acabou entrando aí em decadência, digamos assim, financeira,
e aí a gente pôde, enfim, o que ele fez, não as ideias dele, como é importante salientar, são reprováveis, né, as ideias são reprováveis, mas de toda maneira, é, o que ele fez de avanços no modo de filmar, no modo dele contar a história, foi revolucionário. Isso realmente tem que ser reconhecido, apesar das ideias abomináveis e completamente reprováveis aí em relação ao modo como ele enxergava o mundo, né? Mas isso influenciou muito uma galera que estava lá na União Soviética e eles ficaram impressionados com a, o filme Nascimento de uma Nação, tanto da forma como foi filmado, já era um longa-metragem, né? Já tinha esse conceito de longa-metragem e a condição ali dele se desenvolver, e a gente pode também ir já para um lugar e para um caminho que esse realmente foi fundamental aí. Eles foram os precursores do praticamente do cinema que a gente vê hoje, sendo os Estados Unidos já por uma parte um pouco totalmente comercial, já os russos eles viam de uma outra forma, né? Eles começaram a desenvolver a teoria da montagem, a teoria da edição também, como a gente montagem é um termo que vem do francês, né? Que uma coisa está montando na outra, né? A gente na próxima oficina a gente vai para uma linha um pouco mais específica para esclarecer isso aí nos dias atuais. Mas a gente ainda está na parte histórica. E aí a Rússia teve a revolução em 1917. Já começou conflitos em 1905, a gente vai acompanhar isso também. A União Soviética foi estabelecida em 1922 e esses líderes acreditavam que o cinema poderia ser uma ótima ferramenta política e atingir as grandes massas. Então eles montaram uma escola, né, uma universidade de cinema. É interessante a gente pensar sobre isso e entender que já é. Por isso que é interessante esse contexto histórico. Eles estavam numa outra ideia, então influenciados por um filme, também não concordando com a ideia do Griffith, mas eles, influenciados por esse filme, eles achavam que o cinema sim poderia ser uma ótima ferramenta para eles disseminarem e passar as informações que eles acreditavam. E aí eles fizeram, né, essa escola. O Lev Kuleshov foi o principal professor dessa escola, né? Eles quiseram ir além da propaganda, eles quiseram teorizar sobre o assunto. A visão socialista da arte era uma forma de libertação do povo, não algo para ficar entre elites. Então eles não tinham já tanto preconceito quanto os americanos tinham sobre, no caso, o cinema. É bom recordar que o cinema naquela época passava em bordéis, passava em casas, digamos assim, não de tanto prestígio, era mais complexo, era algo muito barato e destinado às massas. As pessoas da elite na época não frequentavam o cinema e não consumiam esse tipo de arte. Achavam que era alguma coisa menor, destinada às massas, como a televisão já foi um dia. A televisão também no começo era. Antigamente era livros, era arte, exposições, e não era a questão da televisão. A televisão também passou por esse processo aí de. E ainda muitas pessoas têm preconceito em relação à televisão, a essa arte televisiva, né? Então, no caso dos russos, eles não consideravam isso, já os americanos já tinham já uma parte disso, e depois, já na década de 30, final dos anos 20, aí sim o cinema foi considerado, através de muitas obras, como a gente já falou, do expressionismo alemão, enfim, de outros filmes, e o que a gente vai ver também, outros filmes com esse conceito, já era considerado já uma questão já mais artística, considerado como arte realmente. A gente vai voltar a falar do Kuleshov, que ele teve um método que foi o efeito, né, que ele estudou, que foi preponderante e fundamental na montagem, na edição. Mas antes ainda a gente vai voltar só com uma parte aqui histórica, que é o construtivismo russo, que era um movimento estético político, começou em 13, foi até mais ou menos em 1930. Ele envolvia arquitetura, cinema, poesia, teatro. Então a arte fazia parte do dia a dia. O artista era um engenheiro,
Eles queriam juntar as coisas, né, as coisas que já existiam e fazer coisas novas. E isso, por isso que é importante a gente ter esse contexto histórico, porque permite a gente imaginar e como é que foi desenvolvido e como é que eles conseguiram, através desse construtivismo russo, onde que via que o artista como um engenheiro, entre aspas, que foi que a galera do cinema, esse pessoal do cinema, também conseguiu produzir e repensar ideias. Então, novamente, o que a sociedade vivia na época influenciou completamente as pessoas e a condição é, da vivência, enfim, do que as pessoas tinham naquela época e a forma como enxergar e a forma como construir e se desenvolver tudo isso. Então, isso foi fundamental para ter uma linguagem específica, né, para construir o cinema como uma linguagem. A gente vai ver. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Aqui a propaganda. Eu acho que vocês já devem ter visto propagandas assim, ou até mesmo elementos que nos remetem a isso também. É, esse tipo de propaganda, né? A gente tem aí muito vermelho, uma condição aí também aqui já na arte, na gráfica, né? Muitas formas geométricas, a gente pode compreender questões abstratas, questões aí que a gente pode entender como, enfim, foram fundamentais para que a gente pudesse compreender, como que eles pudessem formatar, na verdade, essa visão aí é, da parte histórica, artística deles também do cinema. Aqui a arquitetura, que ao meu ver é a parte mais impressionante de tudo isso. Aqui é um complexo, acho que se eu não me engano, na Letônia, do lado direito, aqui é um conjunto de esportes, né, um ginásio, e esse outro em preto e branco é um prédio que ele nunca saiu do papel, mas esse prédio, ele teoricamente ele teria 400 metros de altura naquela época, em 1920, e a estrutura do meio ia ser giratória, eles iam ficar rodando, mas eles acabaram não seguindo, eles não conseguiram concluir esse projeto, né? Mas de toda maneira influenciava todo o contexto. É claro também, né, a gente, no meu caso, não está fazendo nenhuma apologia à questão do comunismo, enfim, a forma como é que foi também dos ditadores russos. É claro que não cabe aqui nenhum tipo de apologia a esse tipo de regime, também foi um regime bárbaro. Muitas pessoas tiveram grandes problemas em relação a isso. Não é nenhum, assim como o Griffith também, aqui não é o caso também. A gente está passando essa parte histórica, mas é para mostrar e introduzir que isso influenciou hoje a arte que a gente tem hoje, né? Então não é do nada que surgiu essas ideias dessas pessoas, né? Esse contexto histórico é fundamental para que a gente possa compreender a ideia daqueles artistas e como que uma pessoa vivendo nos Estados Unidos tinha um tipo de ideia e pessoas vivendo, por exemplo, na Rússia, a gente teve um outro tipo de ideia, né? Isso depois foi desencadeando através da Guerra Fria, né? Até mais ou menos os anos 80 e começo dos anos 90. Tudo isso faz parte da história, né? Não tem como fugir da parte histórica, mas de toda maneira também trouxe grandes consequências, né, para todos lá, e guerras de separação também sangrentas, enfim, não é nenhuma apologia a nenhum nem outro, mas essa parte histórica é importante. Bom, dito isso, a grande sacada do Kuleshov foi perceber que alterando as imagens poderia alterar a percepção psicológica do telespectador. Ele poderia alterar sentimentos e gerar emoção pelo ritmo de cortes e a velocidade da montagem. Então, esse foi, né, como ele era um estudioso do assunto, ele começou, e eles eram intelectuais, eles começaram a pensar sobre isso. Então, na cabeça do Kuleshov era o seguinte: ele foi o primeiro a perceber o cinema como uma linguagem que ele poderia manipular intencionalmente e causar o que quisesse no telespectador. Então, o significado da cena não era A mais cena B, mas sim a união da cena A com a cena B igual a uma cena C.
E ele também fez uma ideia aí da geografia verossímil ou geografia criativa, que é usada até hoje. A gente tem esse tipo de geografia. O que vem a ser isso? Vamos supor, um seriado muito famoso, que é aquele Game of Thrones. Um castelo ali foi filmado na Escócia e também na praia na Espanha, mas de uma forma que você parece que está no mesmo lugar. Isso é utilizado muito em novela, por exemplo. A gente vê uma novela, a pessoa está gravando no estúdio como se fosse no quarto dela, de um personagem. E aí ela vai para um outro estúdio e grava a sala e a cozinha. Você acha que ela está no mesmo ambiente. Ou então ela gravou no estúdio, que é a casa dela, e ela vai para uma outra cidade, por exemplo, e fazendo a praia. E a praia é numa outra cidade, mas você acha que a praia faz parte da casa dela, na beira do mar. Isso tudo foi ele que desenvolveu através dessa geografia verossímil, ou geografia criativa também. E ele, nesse mesmo conceito, entre aspas, ele criou uma mulher cinematográfica. O que era isso? Ele filmou os olhos de uma mulher, filmou a mão de uma outra mulher, filmou o pé de uma outra mulher, e assim ele foi juntando essas imagens, passando uma depois da outra, e aí dá a entender que se tratava de uma mesma mulher. Então esses conceitos que são básicos e talvez até banais, que a gente vai ser difícil a gente sair disso, né? A gente é uma forma de produção, a gente vai continuar sendo desse jeito, mas naquela época foi genial a identificação dele e as pessoas ficaram impressionadas com aquilo e trouxe muito mais recursos à linguagem, né, ou até mesmo à narrativa das produções. E isso foi fundamental para o cinema também ser considerado como arte. Mas de toda maneira eu vou colocar um vídeo aqui para a gente poder compreender o que é esse efeito Kuleshov na prática e vou deixar um dos mestres do cinema, Alfred Hitchcock, falar sobre isso. Now the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's the difference. That's what film can do for you. Or you for it. É muito interessante, né? Porque, como vocês puderam observar, no efeito Kuleshov, a pessoa ali é a mesma, mas ele coloca na edição, na montagem, ele muda a cena ali, ele muda a ideia. O efeito Kuleshov, no primeiro momento, ele colocou um homem com uma mesma expressão e colocava um prato de comida, e aí a gente poderia subentender que ele estava com fome. Aí depois ele coloca uma moça sentada num sofá, de uma maneira mais ou menos sensual. A gente poderia entender que ele estava interessado naquela moça. E depois uma criancinha dentro de um caixão e depois ele estava triste. Ainda assim, eu achei esse exemplo do Hitchcock mais próximo aí, enfim, e isso foi através da montagem, através da edição, enfim, através da montagem e aí ele foi, digamos assim, um professor mesmo universitário, estudando, um teórico sobre o assunto e foi se desenvolvendo. E esse efeito até hoje, às vezes se a gente colocar uma imagem de duas pessoas conversando, a gente vai achar que é o mesmo filme, e na verdade são filmes diferentes. Através da montagem e da edição a gente consegue ter esse efeito e conseguir fazer essa mudança. Teve um outro personagem também muito importante nessa época,
que é o Sergei Eisenstein. E ele foi aluno do Kuleshov, mas ele já rompeu já com a ideia do professor dele, né? Porque ele acreditava que tinha que chegar num conceito de choque de estímulo. Então ele não era A mais B igual a C. Na verdade era um de choque com o outro mesmo, né? Era choque de A com B dava o estímulo. Ele tinha também um termo chamado cine-punho, para vocês verem como que ele enxergava tudo isso, né? E a gente pode compreender também é, que foi influenciado pelo construtivismo. A gente pode entender também dessa forma, e ele desenvolveu cinco formas de estabelecer uma montagem. Ele também, como aluno, ele foi também um teórico, ele trouxe esse tipo de montagem, o que vai valer para a gente até hoje. Então ele coloca aqui a montagem como construção do espaço, tempo e ação. A gente pode colocar, eu acabei aqui não colocando, eu vou até voltar aqui, eu acabei não colocando aqui a imagem do Eisenstein, eu vou colocar aqui a imagem do Eisenstein, como vocês podem observar, a figura, essa fotografia aqui é genial, e a gente pode ter também a ideia da montagem, né? A gente vai voltar aqui à montagem, aqui é o Eisenstein, e aqui a gente tem a montagem métrica. Como é que a gente vai funcionar isso? Eu vou colocar um vídeo aí para a gente poder entender isso. É um vídeo, vou colocar aqui o que é a montagem métrica. Como o próprio nome já diz, a gente tem aí um tempo para mostrar, ou enfim, a cada 2 segundos muda uma ideia, e depois tem filmes que tem aí grande visão sobre isso, enfim, tem curtas-metragens inteiras que trabalham com montagem métrica, e a gente tem, enfim, grandes obras também sobre isso, mas de toda maneira eu vou colocar um trecho de um filme do Karate Kid, que ele vai apresentar os personagens em 4 segundos. Vamos lá. A cada 4 segundos ele muda o personagem dentro dessa batalha, desse festival aí, desse campeonato. Ele faz 3, 4 cortes e em 4 segundos ele apresenta cada personagem. E aí depois ele muda para uma montagem rítmica, que é o movimento dentro do quadro impulsiona a hora de cortar. É como se fosse você... Hoje a gente tem muito também em clipes, em situações onde que o editar conforme a batida da música, vocês já ouviram falar sobre isso, a gente vai falar também um pouco sobre isso, mas na época aí essa montagem rítmica, ele vai colocar aí que vai impulsionar. Eu vou colocar um trecho de um filme pra gente poder ver, que é um filme do Matrix. Vocês puderam observar que quando ocorre a mudança, faz o corte, né? Quando ele bate o joelho na madeira, ele já corta. Acontece outra coisa, ele vai cortando. Então essa montagem é a montagem rítmica. A gente pode entender desse jeito. A gente teve aí a construção métrica, que é através dos segundos, ou através, enfim, de uma condição do tempo. Essa rítmica a gente já pode entender essas mudanças. E uma próxima aí que a gente vai compreender é a mudança tonal. Tem a ver com a emoção e não com o tempo dela. Essa é uma clássica, a gente vai ver também um filme que ele fez, um trechinho do filme que ele fez, e que essa cena desse filme, dos Intocáveis, é inspirado nesse filme, que é o Encoraçado Potemkin, e foi um filme do Eisenstein também fantástico, e ele coloca essa condição. Então a tonal vai fazer o seguinte, ó, tá vendo? A cena ela é em câmera lenta, é uma cena esticada, como vocês podem, uma cena dilatada do tempo.
Se fosse um tempo real, ia acontecer isso muito mais rápido. Mas nesse caso ela vai tendo as questões de emoções. Essa daqui a gente pode compreender como uma mudança é, tonal. E é curioso esse tipo de montagem para quem gosta de anime, para quem gosta enfim, até desses desenhos também. Às vezes uma luta vai durar aí 3, 4 episódios. Você vai ter uma condição aí de mudança grande. Você vai ver cenas de emoção, cenas de tiroteio, cenas de emblemáticas ali, aqueles filmes de Velho Oeste também. Aí corta pro olhar de um, corta pro olhar do outro, corta pra mão no revólver de um, corta pra mão do revólver do outro. E aquilo, se fosse obviamente acontecer no tempo real, era pá, 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 acabou. Mas essa tonal aí não tem a ver com o tempo, tem a ver com a emoção. Gerar uma emoção, uma cena de explosão também a gente pode compreender daquele jeito. A cena que um personagem importante morre, aquilo vai demorar muito tempo. E como vocês podem observar e perceber, surgiu daqui. Surgiu dessa época, surgiu desse cinema soviético aqui, com Eisenstein. Ele foi o pioneiro a pensar sobre isso e criar coisas sobre isso. E nos direciona até hoje. E aí tem uma montagem que, ao contrário da tonal, é atonal ou overtonal, que pode ser uma mistura dos outros tipos de montagem. Aqui ela não quer emoção, ela quer causar um impacto. É aquela questão do punho que ele falou, do choque. É uma questão diferente das outras. Ele pode misturar ou até mesmo uma união das outras três. E não só emoção, mas ele pode ter métrica, ela pode ter ritmo, ela pode ser rítmica, né? Enfim, e ela tem toda essa condição para ser atonal ali, ela quer causar um impacto. E aqui a gente vai colocar um filme do A Psicose. Então a gente tem esse take, né, enfim, de Psicose, um filme clássico do Alfred Hitchcock também. E a gente vai ter a montagem intelectual. Ela exige, digamos assim, requer, né, uma interpretação do telespectador e imagens e contextos distintos, né, representam. Eu vou colocar aqui. Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, que também é genial, como a gente pode compreender. E esse filme a gente tem vários, enfim, são filmes incríveis, né? Filmes aí que realmente colocaram. Nesse caso, ele quer dizer o seguinte, que é uma mudança rápida, entre aspas, né? Ou então uma mudança drástica entre um hominídeo, vamos dizer assim, não chega nem a ser um homem sapiens como a gente compreende hoje, e ao mesmo tempo ele joga aquele pedaço de osso, aquele sílex, que ele utiliza como uma arma, joga para cima, e aquele mesmo sílex girando, ele consegue avançar aí, sei lá quantos mil anos na história, para uma estação espacial ou uma nave espacial. Então essa uma montagem, né, digamos assim, uma edição intelectual. Bom, um dos principais filmes de Eisenstein foi Encouraçado do Potemkin. Ele é realista, ele usa metáforas. O filme tem 82 minutos e tem 1.346 planos ou cortes, né, metade da média do que tinha, mais do que o dobro, na verdade, né, na época. Os cortes dão um ritmo mais acelerado ao filme. É interessante a gente pensar nesse filme e também fazer um pouco de contexto aqui. Perdão, coloquei. É interessante a gente pensar que nesse filme e nesse contexto também que a gente pode compreender. Por quê? Na época, a Rússia já tinha, em 1905, já tinha tido conflitos. Como eu falei para vocês, a Primeira Guerra ela foi uma questão importante no fim dos impérios, enfim, né, nessas condições que tinham na época. E
ele trouxe havia conflito já na população com os czares, que seriam os imperadores da Rússia, que já tinham praticamente 500 anos aí de ser regidos por imperadores. A grande população passava fome, já tinham tido problemas em relação a isso. Eles quiseram dialogar de maneira pacífica com esse imperador, no caso, e eles fizeram como se fosse um tipo de um protesto mesmo, mas levando ali bandeiras, falando palavras de ordem positivas, é, mas a população estava passando fome, eles não tinham condições, estava no começo aí da continuidade da Revolução Industrial, mas ainda assim o povo estava em dificuldade, eles tinham problemas, eles não tinham problema nenhum com esse imperador, com o czar Nicolau II, mas a condição para eles também não estava boa. Enfim, eles foram fazer esse protesto e eles foram massacrados, eles sofreram grande eles sofreram grandes baixas, né? Eles foram atacados, enfim, uma guarda real lá atirou no povo indiscriminadamente, mulher, criança, enfim, qualquer um que passava. Na história diz que morreu em torno de 130 pessoas, mas a parte histórica diz que eles morreram mais de 5 mil pessoas nessas condições. E isso foi gerando muitas outras questões. Para vocês terem ideia, em 20 anos depois, o Eisenstein escreveu, dirigiu, enfim, roteirizou e gravou esse filme, que é uma metáfora, né? Como eu falei, ele representa situações e condições que o povo viveu naquela época e depois retratou. Já havia tido aí a Revolução Russa, os bolcheviques já estavam no poder em relação era o Lenin, né, que estava lá no poder, e enfim, teve essa condição. É importante falar dessa parte histórica para que a gente possa compreender o ritmo aí e possa compreender o filme em si. Esse filme, na década de 20, é um dos poucos filmes que a gente consegue assistir ainda hoje. Ele tem em torno de 1h20, tem legendado em português no YouTube. A gente consegue ver, se emocionar, consegue entender todos os contextos, mesmo com um cinema mudo, né? A gente não tem áudio, só tem a música instrumental, enfim. Mas a gente pode conseguir, a gente pode compreender esse. Eu vou colocar aqui um trechinho desse vídeo. Então ele é dividido em 5 atos. É uma rebelião, digamos assim, uma revolta dentro de um encoraçado, dentro de um navio. E os marinheiros na época eles se revoltam. Então, homens vermes é o primeiro ato. Que eles se revoltam que eles não queriam comer essa sopa, essa carne cheia de vermes. E eles têm umas condições, além disso, eles têm condições desumanas de vivência lá dentro. Olha, na hora de dormir, ele está mostrando, olha, carne tem verme, como é que a gente vai conseguir comer isso e tudo mais? A gente mostrando para os oficiais, o oficial falou, vai lá e come, quero que se dane, vai lá e coma vocês. E aí tem o drama no convés. É claro que é um filme antigo, as representações elas são muito exageradas, né? São umas coisas meio, hoje parece que, e aí esse drama no convés, o general manda ali atirar nos soldados e eles não atiram, e aí gera uma revolta. Então ele utiliza muito metáfora. O começo do motim, por exemplo, é um prato quebrando. Então aí é o ato morto clama vingança. Já essa revolta passa para o navio. Do navio, né, você vê que tem muita névoa. Eles estão saindo daquele navio, estão indo para a cidade. E aí acaba falecendo uma pessoa. E aí ele começa a trazer para a sociedade, para a cidade. E da cidade vai gerando essa mobilização, digamos assim, essa revolta com as autoridades que até então eram cruéis ali, enfim, não prestavam atenção. Aí estia-se a bandeira e a escadaria de Odessa representa esse massacre. E aí você vê a quantidade de figurantes, de atores e como eles eram desordenados. E ali eles chegando, né, eles saindo do encoraçado e indo ali. Esse é o Massacre de Odessa, que essa cena clássica foi homenageada em diversos outros filmes. E é essa cena dramática onde que ele dilata essa situação da criancinha, além de tomar um tiro, ela é pisoteada, o desespero da mãe, gritando mãe. Isso em qualquer língua
É muito curioso o cinema mudo, né? Em qualquer língua isso se torna emocionante. E ele coloca, por exemplo, a desordem das pessoas correndo atabalhoadas e o pessoal passando, né? Andando aí de forma... os soldados andando de forma ordenada, enfim. E aí depois, né, todas essas condições e essa forma de poder, e eles acabam ganhando, digamos assim, a população acaba ganhando e hasteando a bandeira branca, né? Essa é uma visão, abaixam-se depois, todo mundo termina... É uma mensagem de paz, é uma mensagem que transmite aí, né? Venceu a paz, venceu o bom senso, digamos assim. É uma mensagem não ao autoritarismo, que é uma mensagem negativa em relação à violência, por mais que apareça esse tipo de cena, por mais que apareça esse tipo de situação, mas é uma mensagem diferente. O cinema americano, por exemplo, independente de ser o herói ou o mocinho, ele acaba trazendo uma violência dentro desse contexto, né? Pelo menos nos filmes naquela época eles traziam isso. Aqui não, aqui ele traz uma repulsa à violência, uma repulsa ali através do direito à igualdade, enfim, ao direito a essas condições. A gente depois vai continuar, ainda falta um outro ensaio, um outro personagem importante também. Na nossa próxima oficina a gente vai continuar com a Wisławoda Podokvin, que também trouxe outras teorias de montagem. Então agradeço aí a participação de vocês, comentem, compartilhem com quem vocês acharem interessante. É importante também a participação de vocês e até a próxima.